A questão 3 é uma questão de lacunas, e para isso a gente vai seguir a mesma lógica que a gente segue para as questões de lacunas. A gente vai dar uma lida no texto, que graças a Deus é bem pequenininho, a gente vai entender a ideia e depois olhar para as opções que a gente tem nas alternativas e ver aquela que se encaixa melhor. Esse texto tem o seguinte título, essa questão tem o seguinte enunciado. Which is the correct way to complete the paragraph below? Então eu vou ler junto com vocês. No language is easy to learn well, though languages which are related to our first language are blah blah blah. Learning a completely different writing system is a huge challenge, but that does not necessarily make a language blah 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 another. In the end, it is impossible to say that there is one language that is blah 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 language in the world. E a gente tem os adjetivos easier, easy, difficult e hard. Aqui, a ideia do texto é dizer, na hora de aprender línguas, e o que esse texto está falando é verdade, a gente pode ter a noção, não existe uma língua mais fácil e outra mais difícil, todas as línguas elas têm o mesmo grau de complexidade linguisticamente falando, por mais que seja difícil de acreditar nisso. Só que talvez a gente tenha mais facilidade naquelas línguas que são mais parecidas com a nossa materna. Até aí, ok. Depois, lá na segunda linha, o autor desse mini parágrafo diz que aprender uma língua que tem um sistema de escrita completamente diferente é um desafio enorme, mas isso não necessariamente faz a língua ser uma língua mais difícil. Por exemplo, russo. Se a gente fosse aprender russo, tem um outro alfabeto, mas isso não faz do russo uma língua mais complexa que o português, por exemplo. No final do texto, o autor diz, no final de tudo isso, é impossível dizer que existe uma língua que é a mais difícil de todas no mundo. Você pode falar assim, não, Ana, pra mim tem sim, tem uma língua que é a mais difícil do mundo, sei lá, sueco, whatever. Mas, linguisticamente falando, não existe uma língua mais difícil do mundo, tá? E então, é isso que o texto está falando. Ok, agora vamos para o trabalho. Completar essas lacunas aí. Lacuna 1. Para a lacuna 1, a gente tem as seguintes opções. A gente tem easier, the easiest ou as easy as. Então, easier, the easiest e as easy as. Isso, né? Ok. Lendo o trecho que aparece a lacuna 1 de novo, só para a gente pegar a ideia. No language is easy to learn well, though languages which are related to our first language are blá blá blá. Então a gente sabe que a ideia é, não existe, nenhuma língua é tão fácil de ser aprendida, embora aquelas línguas que se pareçam mais com a nossa materna são mais fáceis, com easy. Aqui, a gente está comparando essa língua com a nossa materna. Então, a gente está mais numa comparação, no grau comparativo do que superlativo. Tá bom. E a gente está dizendo que aquelas que se parecem com a nossa materna são mais fáceis. Portanto, a gente tem um comparativo de superioridade, então a gente está recaindo dentro deste grupo aqui. E a gente tem o adjetivo easy, que é curto, e a gente já discutiu isso em outra questão. Então, como que a gente coloca ele onde aqui? No primeiro, easier. Então, a gente vai marcar isso aqui. Ok? Então, easier. Lacuna 2. Só para fechar. Não dá para colocar the easiest, porque isso aqui seria superlativo, então ela é mais fácil de todas e não foi esse tipo de comparação que a gente fez no trecho que a gente leu. E as easy as, comparativo de igualdade, não é isso que está sendo falado ali. A gente está comparando, dizendo que aquelas línguas que se parecem com a nossa materna são mais fáceis que as outras que não se parecem com a nossa língua materna. Tá bom, continuando então, lacuna 2, quais são as nossas opções? A gente tem more difficult, the most difficult e more difficult than. Então vamos lá, são várias. More difficult, tem
more difficult than. E por último, a gente tem the most difficult. Pronto, agora a gente lê. Learning a completely different writing system is a huge challenge, but that does not necessarily make a language, blá blá blá, another. Então a gente tem uma comparação. A language, another. Esse another se refere a uma outra língua. Então eu tenho language aqui implícito. Então, repara que a gente está comparando uma língua com uma outra, com another language. Então, é uma comparação entre duas coisas, estamos no grau comparativo. O que a gente quer dizer é que não existe, mesmo que o sistema de escrita seja diferente, não faz essa língua ser mais difícil do que outra. Então, a gente está caindo no comparativo de superioridade. A questão é que o adjetivo difficult, ele é comprido, ele é longo. Portanto, ele cai aqui, ó. More difficult than. E a gente vai preencher nessa estrutura aqui. More difficult than. Aí você fala. Não entendi uma coisa, Ana. Aqui, grau comparativo de superioridade. Aqui, grau comparativo de superioridade. Aqui a gente colocou than. Aqui a gente não colocou than. Por quê? Quando a gente vai colocar esse than, quando a coisa com a qual eu estou comparando aparece na frase. Aqui apareceu com quem eu estou comparando. Estou comparando com another. Então esse than precisa aparecer. Eu estou comparando x com y, então eu coloco than. O que aconteceu nessa estrutura aqui é que o x não apareceu. Ele está implícito na ideia que a gente construiu ao longo do texto. Então, a comparação está lá, mas com o que eu estou comparando não aparece igual, aparece esse another aqui. Eu espero que isso esteja ficando claro para você. Então, a gente não precisa colocar o than nesse caso. Tá bom? É mais ou menos isso que acontece. Vamos só ver agora a lacuna 3 e a gente pode ir para outra questão. Então, só para fechar aqui a lacuna 2, a gente completa com more difficult than e não só more difficult, porque eu tenho another, a coisa com a qual estou comparando está explícita aqui. E a gente não põe the most difficult, porque isso seria superlativo de superioridade, dizendo a mais difícil em comparação a todas as outras. E não é isso que a gente está fazendo neste trecho aqui, está comparando uma língua com outra, another, uma outra língua. Finalizando. In the end, it is impossible to say that there is one language that is blah 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 language in the world. Aqui o adjetivo é hard. Repara, a gente já tem a palavra in the world para ajudar a gente. Vou escrever até aqui. O que o autor do texto está dizendo é, no final a gente pode ver que é impossível de dizer que existe uma língua que é a mais difícil no mundo todo, ou seja, estou comparando uma língua com todo o resto, ela é a mais difícil de todas. Se eu estou comparando com um grupo ou com todo o resto, eu estou no grau superlativo. Estou falando que essa língua ela é mais difícil, eu estou no superlativo de superioridade, então eu estou dentro daqui. O adjetivo hard, que é o que a gente tem, aqui a gente tem três opções, harder, the hardest ou the harder. Então, ok? Essas são as três opções que a gente tem de acordo com as alternativas. Então, a gente está dizendo que uma língua a mais difícil do mundo todo, ou seja, vou usar o grau superlativo de superioridade com hard, que é curto. Então, ele vai entrar aqui, ó, the hardest seria. Pronto, fechamos. The hardest. Bem aqui. Esse é o correto. Repara, olha só que essas alternativas fizeram.
colocaram o the harder, misturou tudo. Misturou esse the aqui do superlativo com harder, esse ER do comparativo. Então tá bem errado dizer the harder neste caso. E só harder, que seria dentro do comparativo de superioridade, não tá certo porque a gente viu que tá comparando uma língua com o resto do mundo todo, com todas as outras línguas do mundo. Por isso que é superlativo. Tá bom? Então a gente completa com easier, more difficult than e the hardest, alternativa D. Tá bom?